pelas diretas, que decepcionou e trouxe só um ponto na mala. É agora no JBM. Três homens morreram durante uma troca de time em Corinto, na região central. Vem baixando, vem baixando, vem baixando! Este é o momento exato que a PM consegue localizar os três criminosos suspeitos de sequestrarem um tenente da Polícia Militar. O agente foi sequestrado em Corinto, na região central do estado, e foi encontrado em Contagem, na Grande BH. De acordo com a Polícia Militar, o plano dos bandidos era sequestrar o gerente de um banco, porém, eles se confundiram e acabaram levando o policial militar. Esse militar, ele residia numa casa Se tratava de um assalto. A polícia conseguiu interceptar o carro do PM, que era dirigido por um dos bandidos. Os criminosos tentaram fugir do local a pé e trocaram tiros com os militares. Moradores da região registraram o momento. Os criminosos foram baleados no local, chegaram a ser socorridos, mas não resistiram. Segundo a PM, um dos bandidos estaria usando a farda do policial. A vítima sofreu tortura física e psicológica. Ele foi ameaçado a todo tempo, obrigado a tomar comprimidos e chegou a passar mal. Com os criminosos foram encontrados 3 revólveres. Eles também roubaram a arma do PM sequestrado, porém, o objeto não foi localizado. Santa Luzia suspeita de extorsão. Ela se passava por curandeira e prometia tratamentos espirituais. A mulher de 38 anos teria extorquido mais de 10 mil reais de uma família. Ela se apresentava como líder espiritual e foi presa no bairro Maria Adélia, em Santa Luzia. Ela dizia que esses valores seriam utilizados para a compra dos materiais necessários ao trabalho espiritual que ela realizaria. As investigações apontaram que o crime de extorsão contra a mesma família ocorria de maneira contínua desde o início desse ano. Desesperada e muito angustiada, por pouco a vítima não tirou a própria vida. Ela chegou a preferir a morte do que manter-se naquela condição de submissão em que ela vivia em relação à investigada. Além da vítima de 40 anos, a polícia já identificou outras 2. Uma senhora, também extorquida com a ameaça de lhe causar um mal espiritual, chegou a entregar a quantia aproximada de 85 mil reais à investigada. E a Polícia Civil prendeu 3 suspeitos de cometerem um homicídio no bairro Buritis, na região oeste de BH. Esse crime foi em setembro deste ano. De acordo com a Polícia Civil, a vítima, o pedreiro Evandro Braga, de 53 anos, havia discutido com a filha de um dos suspeitos, conhecido como Zé do Cachorro, um dia antes do crime. Um indivíduo trabalhador, pintor, pedreiro, sem antecedentes, e que foi covardemente espancado pelos autores. Foi ao local comprar cerveja para um churrasco. Foi quando ele deu uma garrafada na vítima. A vítima tentou fugir do local, foi perseguida não só pelo autor, mas também por um grupo de carroceiros. Depois de ser espancado, o Evandro foi jogado no córrego cercadinho, próximo ao local onde foi agredido. Policiais civis informaram que aguardam um laudo do Instituto Médico Legal para saber se a vítima ainda estava viva quando foi jogada aqui dentro do córrego. Os 3 envolvidos no crime já têm passagem pela polícia e um deles é suspeito de cometer pelo menos 5 assassinatos. Os suspeitos tiveram a prisão temporária decretada e devem responder por homicídio qualificado por motivo fútil e por não darem chance de defesa à vítima. 2 funcionárias de uma escola municipal infantil no sul de Minas foram exoneradas por suspeita de racismo contra um aluno de 3 anos. O Wagner de Oliveira tem os detalhes desse caso para a gente. Boa noite, Wagner. Oi, Elis, boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal Band de Minas. Pois é, esse caso lamentável, Elis, aconteceu em Jaci, na cidade que fica aqui no sul de Minas Gerais. Em uma live publicada nas redes sociais nesta segunda-feira, o prefeito da cidade, Fabiano Moretti, comunicou que foram exoneradas as 2 funcionárias que teriam cometido esse crime. Relata que o menino era chamado de macaco pelas educadoras e que o aluno era oferecido a ele bananas. O registro aponta que o menino também, que é autista,
autista e filho de imigrante africano, era obrigado a comer com as mãos e chegava em casa ainda com fome. No vídeo, gravado ao lado da secretária municipal de Educação, Valéria Fabre, o chefe da pasta explica que chegou ao caso a partir de investigações de uma outra denúncia. O prefeito e a secretária desmentiram a informação que o aluno teria perdido a vaga na creche. Nós entramos em contato com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para saber desse caso, mas até agora não obtivemos resposta. Elis, que absurdo, né? Wagner, racismo, injúria, né? Agora, gente, da atualização do cadastro único, que pode ser feita até o dia 11 de novembro. O prazo está acabando, né? E ela é muito importante para as famílias que precisam de benefício social. Quem foi chamado e compareceu à diretoria ou 2017 foram convocadas para atualizar as informações. Nós aqui em Belo Horizonte já conseguimos atingir este público. As equipes de CRAS e as equipes da Proteção Social Básica Regional estão fazendo busca ativa. Atualmente são 1.500 famílias que serão chamadas para esta atualização cadastral. Belo Horizonte conta com 35 pontos de cadastramento do CadÚnico. As famílias que forem chamadas para atualizar os dados podem procurar um destes locais para fornecer as informações. Atualizar os dados é fundamental para garantir que as informações registradas estejam de acordo com a realidade das famílias beneficiárias. Não perder o prazo não, né, pessoal? Ficar de olho. Roupas de cama foram confeccionadas por detentos de Uberlândia para serem utilizadas na rede municipal de saúde. Isso graças a uma parceria da Prefeitura de Uberlândia com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Os mais de 1.000 lençóis fazem parte do projeto Pontos que Unem. Esta é a segunda remessa de roupas de cama que foi entregue à Prefeitura de Uberlândia. Em maio deste ano, o Executivo recebeu mais de 200 lençóis. A Polícia Penal ela entra com o apoio da mão de obra carcerária, o município entra com o apoio do insumo, o maquinário nós já temos na unidade, acontece essa produção e a gente faz o escoamento de acordo com a necessidade. Durante a pandemia, o projeto também beneficiou a população da cidade com a fabricação de mais de 70 mil máscaras. E depois de se acostumarem com o home office, muitas pessoas não querem saber de voltar ao regime antigo de trabalho. A Ellen é psicoterapeuta e, desde o início da pandemia, montou um escritório dentro do próprio apartamento. Eu não tenho mais aquele trânsito, aquela confusão toda para ir, voltar de casa para o trabalho. E um ganho também que é muito satisfatório é o tempo que eu tenho a mais com a minha família. Uma pesquisa realizada em 27 países mostrou que muitos brasileiros querem trabalhar pelo menos 2 dias por semana no sistema home office, mesmo podendo perder até 7% do salário. Esta empresa resolveu adotar o formato híbrido. Os colaboradores trabalham por 3 dias presencialmente e 2 em home office. Claro, isso requer uma maturidade do nosso colaborador e a gente tem percebido isso. E a gente pretende continuar com esse mecanismo, até porque também gera uma eficiência de custo. A principal vantagem para mim é que esse tempo que eu perderia no trânsito, eu utilizo fazendo alguma atividade física. Isso contribui muito para a minha qualidade de vida, Depois do intervalo, no Dia da Democracia, uma reportagem especial sobre a luta pelas diretas já aqui em Minas. E você vai ver também a visita dos candidatos à vice-presidência da República que cumprem a agenda de campanha no estado. Daqui a pouquinho, até já.
A iniciativa prefeitas pensem assim, porque fomos escolhidos para trabalhar. Democracia no Brasil. A data foi escolhida em homenagem ao jornalista Vladimir Herzog, morto em 1975 durante a ditadura militar. Herzog foi símbolo da luta pela redemocratização do país, conquistada nas ruas e representada na Constituição Federal de 88. Voto, cláusula pétrea que não pode ser alterada. Direito constitucional, tomadas por pessoas que exigiam um regime democrático, o direito de votar em candidatos que iriam representar o país. Era o movimento Diretas Já. Foi a oportunidade que a gente teve de poder ter a voz, de poder falar, de poder expressar aquilo que a gente estava sentindo e reivindicar. Porque as coisas eram difíceis e a gente não podia falar. Esse lugar onde eu estou agora é a Praça Rio Branco, próxima à rodoviária, no centro de Belo Horizonte. No auge da representatividade da ditadura, mas ao mesmo tempo um momento de muita esperança. Na história democrática brasileira, foram vários os momentos em que a coletividade ficou em segundo plano. Nós temos uma primeira Constituição, que foi a Constituição do Império, uma Constituição da monarquia, processo político. Nós temos depois uma Constituição em 1891, que é uma Constituição republicana, que traz a ideia, o voto livre como direito constitucional, mas a realidade era uma realidade de fraudes eleitorais, aquele revezamento de paulistas e mineiros no poder. Depois tivemos a ditadura Vargas, o período Vargas. Nesse período a gente teve uma Constituição democrática, mas que não foi aplicada, foi em 34, Vargas fecha o regime, impõe uma Constituição autoritária em 37, e aí finalmente em 1946 nós temos nosso primeiro período democrático. O Dia da Democracia ressalta a relevância desse regime. Rememora o ano de 1975, quando um jornalista chamado a dar um depoimento no regime autoritário, aí não tem democracia, poucos mandavam, foi torturado e morto, que é o Vladimir Herzog. Então, essa data é uma data para reflexão. Qual o direito que poucos têm de decidir em nome da coletividade e de enfrentar a questão da diferença, eliminando os diferentes? Nós ainda estamos em luta democrática, porque se a gente for analisar o nosso país, a gente não é uma democracia plena. Nós estamos em estado de busca de democracia e precisamos estar sempre lutando para a gente poder, cada vez mais, a gente conquistar o nosso espaço. É isso, sempre na luta, né? O candidato à vice-presidência na chapa de Jair Bolsonaro, general Braga Neto, voltou hoje a Minas Gerais. Ele passou por Manhuaçu, Muriaé, Viçosa e Ponte Nova, na Zona da Mata, e também por Ipatinga, no Vale do Rio Doce. Durante o dia, Braga Neto se encontrou com apoiadores, lideranças políticas e influenciadores digitais também. E o candidato à vice-presidência na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, também cumpriu a agenda em Minas Gerais com lideranças religiosas. Na parte da tarde, o candidato foi para Lavras, onde se reuniu com a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Lavras. E quem precisar do transporte metropolitano para votar vai pagar o valor da tarifa normalmente. A decisão foi informada hoje pelo governo do estado e vai contra a recomendação do Supremo Tribunal Federal. Ontem, a Prefeitura da capital afirmou que dentro de BH haverá tarifa zero, sim, para a votação de domingo. A Luciana Viana tem mais detalhes agora para a gente. Boa noite, Lu. Olá, Elis. Boa noite para você, boa noite a todos. Belo Horizonte, que agora, no segundo turno, libera passagem gratuita, mas lá no primeiro turno também não houve passagem de graça, não. Aqui na capital, então a Prefeitura afirmando que agora, segundo turno, transporte público coletivo de graça, como incentivo para que o eleitor vá às urnas neste domingo. Uma determinação, uma recomendação do STF orientando prefeituras a liberarem os seus ônibus aí de forma gratuita aos eleitores. Já a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Mobilidade afirma o seguinte, Elis, que não haverá nenhuma mudança ou esquema diferenciado no sistema de transporte metropolitano no próximo domingo, dia 30, segundo turno das eleições, uma vez que as zonas eleitorais são, na maioria dos casos, próximas às residências dos eleitores, E cabe informar ainda, diz aqui a nota encaminhada aqui para a gente agora há pouco, que parte da frota desses ônibus ela é utilizada
utilizada para o transporte das próprias urnas até os locais de votação em conjunto com a Polícia Militar. Elis, volto aí com você. Tá certo, Lu, reforçando então que a gente está falando, né, dos ônibus metropolitanos aqui em BH, tarifa zero então no domingo de eleições. Muito obrigada, Lu, uma boa noite para você. E o Corpo de Bombeiros recebeu 307 chamadas por causa da chuva na região metropolitana de BH em menos de 24 horas. Na Defesa Civil foram 30 ligações, pelo menos não houve nenhum registro de pessoas feridas. É muito importante sempre manter a atenção, né, nesse período agora chuvoso. Vamos aproveitar para ver como é que fica a previsão para amanhã em todo o estado, pessoal. Olha, nessa quarta-feira, há previsão de pancada de chuva, pessoal, aqui na região leste do estado, muito calor, umidade, para ver como que fica em Belo Horizonte, né, nessa quarta-feira. Por aqui não há previsão de chuva, viu? O sol fica encoberto nessa quarta-feira, mínima de 13, máxima de 30 graus. Depois do intervalo, tem as notícias do futebol e o projeto que leva alunos de escolas públicas para assistir a Filarmônica de Minas Gerais. Daqui a pouquinho, até já. Luciano. Um bom resultado, mas é um Atlético que vem decepcionando em algumas situações. Cria muitas chances de gol muitas vezes e acaba desperdiçando. Ontem, por exemplo, foram 11, porque tem equipes chegando como o próprio Fortaleza, tem também o São Paulo que encostou e também o América, Elis. O América que amanhã, Goiânia, né? Exatamente, enfrenta o Goiás fora de casa, um jogo importante para o Coelho que vem de derrota para o Flamengo em casa. Então o América precisa de um bom resultado em Goiânia para continuar sonhando por uma vaga na Libertadores. Falando do Cruzeiro, o Ronaldo deu entrevista hoje. Deu entrevista em São Paulo, fez um resumão da temporada, um planejamento também para o ano que vem. E, Elis, pés no chão. Assim como foi essa temporada, um Cruzeiro que fez um time para a Série B e conseguiu sucesso na Série B, por um ano que vem, pés no chão, vai fazer uma equipe competitiva, mas não adianta o torcedor ainda sonhar com grandes conquistas, viu, Elis? Pés no chão é a palavra-chave para o Ronaldo. Isso aí. Lu, levam música clássica às crianças e adolescentes das escolas públicas. Vamos dar uma olhada. Olhares atentos e maravilhados. Crianças e adolescentes encantados com o concerto, preparado especialmente para eles.
Todos amaram a experiência. Eu cheguei até a arrepiar, ficou muito bom, sério. 17 anos, de 140 escolas públicas de Belo Horizonte e região metropolitana vão ter a oportunidade, assim como essas aqui, de acompanhar um concerto ao vivo da Orquestra Filarmônica e o melhor, de forma gratuita, nos próximos dias. Essa é a nossa missão, a difusão da música do mesmo jeito da Sala Minas Gerais. Dar a elas essa oportunidade de serem tocadas pela beleza da música clássica é uma função que nós nos sentimos assim, gratificados de fazê-la. O concerto didático existe desde 2008. A orquestra já se apresentou para mais de 55 crianças assistindo aos nossos concertos, e esse público de hoje em especial foi muito comportado, eles foram muito silenciosos, que é o que a gente precisa para assistir música de concerto, né? Então foi uma experiência muito positiva e todos nós da Filarmônica ficamos muito felizes com esse público aqui hoje. E a gente também, Experiência única, né, Liz? Única, e a gente Demais. precisa de cultura amanhã. Tchau, tchau.